Então, a gente vai iniciar a nossa reunião. Gostaria de dar alguns lembretes aqui, né? Desejar que todos sejam muito bem-vindos. Que nós vamos, então, começar a nossa reunião. A gente, né, como o Brenner estava lembrando, né, a gente teve que tomar algumas providências com relação às questões relacionadas à segurança, para poder ter, né, hoje uma tarde tranquila e poder aproveitar muito, né, a conversa com as nossas convidadas. Para quem está chegando hoje, né, pela primeira vez em um evento da RAPE, né, seja ele presencial ou remoto, como a gente tem, né, experimentado agora esse novo formato, a gente queria dar boas-vindas, convidar para conhecer, né, um pouquinho a história da RAPE lá no nosso site, né, www.rape, com 2 P's e E no final, .com, e contar um pouquinho, né, da nossa história, a rede que hoje, né, está sendo coordenada por mim, pelo Brenner, pela Fabiana e pela Naira, né, Fabiana da Fundação Carlos Chagas em São Paulo e a Naira da PUC Rio. Brenner da UFOP, está aqui, vai falar daqui a pouquinho. A rede, ela tem, né, já um caminho aí percorrido, né, desde 2014, trabalhando nos estudos sobre implementação de políticas públicas educacionais, né, e ela surgiu da vontade, né, e do desejo de alguns professores de estreitarem essas relações, né, entre pessoas que pesquisam e que estão preocupados com a implementação das políticas educacionais, né, então, dentro, né, desse desejo, né, compartilhando esse mesmo desejo, estavam lá a Cíntia Paz de Carvalho, a Alicia Bonamino, a Wanda Mendes Ribeiro, a Adolfo, a Mariane Kozlinski, enfim, que conversaram e se uniram, né, naquele momento, foram ampliando e trazendo mais gente para dentro dessa rede, juntando grupos de pesquisa que fazem, então, né, estão trilhando esse caminho, né, de trabalhar fazendo uma verdadeira interlocução, né, tentando propor uma verdadeira interlocução entre as pesquisas nesse campo. A gente tem tentado realizar, né, nos últimos tempos, pelo menos uma reunião anual, né, normalmente 2 reuniões por ano, de divulgação das pesquisas, de encontro, né, com mesas de convidados e de debates, enfim. Para esse ano, nós tínhamos proposto, né, a nossa 11ª reunião, que seria realizada no mês de março, lá na UFOP, né, em Ouro Preto e Mariana. Brenner iria nos receber lá, e infelizmente nós tivemos que cancelar, né, essa reunião presencial, adiá-la, na verdade, né, para 2021, porque o Brenner não vai ficar livre de nos receber lá, em Ouro Preto, mas a gente não queria perder a chance de dialogar sobre os trabalhos que já estavam inscritos e aprovados, né, para essa reunião. Então, nós fizemos uma chamada, né, de trabalhos, de pesquisas, para esse evento. Tivemos uma procura bem interessante, né, assim, para um primeiro evento da RAPE, que teve chamada de pesquisas, né, de apresentação, foi uma procura bem interessante. Desses trabalhos, né, inscritos, nós tivemos a seleção, né, com a avaliação dos pareceristas, dentro dos critérios que tinham sido estabelecidos, foram aprovados 5 trabalhos, e aí nós resolvemos, então, né, nesse formato digital, compartilhar com todos vocês, né, que se inscreveram, a apresentação desses trabalhos, né? Então, dividimos essa parte, né, do RAPE Convida em 2 dias, hoje e na semana que vem. Hoje nós vamos ouvir a apresentação dos trabalhos da Juliana e da Caterine, né? Caterine vai contar um pouquinho, né, que o trabalho dela, na verdade, é em parceria com mais outros 3 autores, enfim, a ideia é poder conhecer, né, os trabalhos que têm sido desenvolvidos no âmbito da implementação de políticas educacionais e abrir o espaço para conversa, tá bom? Bom, não vou me alongar, vou passar a palavra para o Brenner, que vai, então, oficialmente abrir a mesa. Mas a gente já está super aberto. Beleza, sim. Obrigado, Ana. E Caterine, já tinha conversado com a Caterine um pouquinho. Olá, Juliana, tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Boa tarde para vocês, para todos e todas. Sejam outra vez muito bem-vindos aqui. A Ana e eu, a gente
estava conversando há um tempo atrás e imaginando que seria mesmo uma boa ideia que a gente aderisse, ou que a gente também experimentasse essa nova modalidade, não é? De estar junto, de interação e de também socializar e ter espaços qualificados de discussão. A Ana já falou muito bem sobre a REIP, e essa é uma iniciativa nova, a gente conta com o apoio da Fundação Itaú Social para solidificar a rede, e aí a gente imaginou que podia ser mesmo uma boa ideia aderir a esse tipo de evento, né? A gente já fez o primeiro na semana passada, esse é o segundo. Esse vai ter, a gente faz uma parada para discutir, digamos, trabalhos de pesquisa que não têm uma relação direta com contextos emergenciais, mas pode até ser que as pesquisas de vocês já apontem alguma coisa nesse sentido. Vamos ver o que vocês vão conversar, ainda que vocês não tenham especificamente tratado desse assunto, né? Nós vamos ter na semana que vem o terceiro encontro também para fechar esse ciclo de 2 mesas com os trabalhos que seriam aqui na UFOP. Uma pena, né, Ana, que não deu certo, não porque a gente não tenha se esforçado, pelo contrário, estava tudo pronto, né? Mas a pandemia é mais forte do que nós e a vida se impõe num momento como esse, né? O nosso pacto, ainda que não seja o pacto do governo federal, o nosso pacto é um pacto pela vida, né? A gente vai fazer uma retomada daquela primeira rede, em breve a gente vai avisar para você daquela primeira mesa, Ana e eu conversamos, a gente acha que vale a pena insistir e alargar aquela conversa, em breve vocês vão ter notícias nossas. Mas eu já estou falando demais, e hoje quem tem que apresentar, na verdade, são vocês. A gente está aqui só para poder mediar, né? Quem vai começar essa conversa conosco é a Caterine Rojas. Eu acho que eu falei certinho. Falho mesmo. Ela é analista de políticas educacionais no Instituto Unibanco, mestre em administração pública e governo pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, bacharelado em governo e relações internacionais pela Universidade Externado de Colômbia. Colômbia é lindo, né? Porque é Gabriel Garcia. E as suas áreas de interesse são políticas públicas, educação e participação da sociedade civil. Sabe, Caterine, esqueci de te contar, eu li vários livros do Gabriel, mas tem lá um título do Gabriel Garcia Marques que, para mim, o título é bem melhor do que o livro em si e serve como um guia para eu viver a vida, que é o livro Viver para Contar. Então, meio que desse jeito assim mais poético, vamos ver o que é que vocês contam para nós. E aí, depois que você terminar, eu apresento a Juliana. A gente vai ter, Ana já disse, vou repetir, 20 minutos para cada uma de vocês. Quando você terminar, eu passo a palavra para a Juliana, que também vou apresentar. E, ao final, eu faço esse apanhado junto com a Ana para a gente abrir para as discussões que vão aparecer, convidando todos e todas que escrevam, mandem suas perguntas pelo chat, que já está aberto a essa altura do campeonato, imagino. Então, Caterine, por gentileza, a palavra é com você. Boa tarde, todo mundo. Muito obrigada pelo convite. Eu vou apresentar um trabalho, como você falou, que foi escrito junto com a Gabriela Lota, a Marcela Bauer e a Rita Jobim. Esse trabalho é fruto de uma pesquisa que foi conduzida, financiada tecnicamente, que teve apoio financeiro e também técnico do Instituto Unibanco, para acompanhar como que foi o efeito da implementação, como que está sendo essa implementação da reforma do ensino médio nos estados. Então, a gente acompanhou o início do processo de implementação, assim que foi divulgada a lei em 2017,
e a gente fez com diferentes metodologias, que eu vou explicar mais para frente, a gente acompanhou como que foi o processo durante o ano de 2017 e o ano de 2018. E eu gostaria de destacar isso, porque os resultados dessa pesquisa, eles têm esse limite, né, no tempo. A gente analisou esses 2 anos. O que vem acontecendo depois desse tempo que a gente pesquisou, a gente pode conversar depois do artigo, né, depois da apresentação do artigo. Por quê? Porque a gente também vem acompanhando esse processo. Porém, esse artigo que eu vou apresentar hoje, ele tem esse limite, tá? A gente acompanhou o que aconteceu assim que foi divulgada a lei até novembro de 2018. Tá? Então, essa era a primeira coisa que eu queria falar. A outra coisa é que a gente quis bastante pesquisar esse efeito de uma mudança exógena, que no caso é a reforma do ensino médio, porque pelo levantamento da literatura de políticas públicas, a gente sabe que se avançou bastante no entendimento de que as políticas públicas estão sujeitas a mudanças provocadas por fatores endógenos e exógenos. Também se sabe que os processos políticos políticos e as políticas públicas têm uma natureza multidimensional, onde atores, instituições, ideias interagem e têm impacto na agenda, né? Mas pouco se avançou na compreensão de como as reformas são implementadas e o efeito desse processo da implementação sobre as próprias reformas. Então, nesse sentido, esse trabalho ele busca contribuir com a compreensão de como os resultados das mudanças têm impactos em realidades complexas. Se a gente fala realidades complexas, porque estamos falando de um Brasil com estados que são bastante heterogêneos e num Brasil que é um estado federativo, onde tem algumas condições de autonomia, de legitimidade para os diferentes atores. Então, a gente quis contribuir com essa compreensão de como um efeito dessa mudança pode gerar consequências distintas a depender do contexto. Pode passar, por favor? Então, os aspectos metodológicos da pesquisa, a gente tem embasamento basicamente em 2 aportes teóricos, né? O primeiro é o contexto de implementação. Então, é importante entender que num contexto que é complexo e federativo, as mudanças, elas têm impactos a depender do contexto de implementação que encontra. Então, a literatura aponta que é importante entender as características dos contextos de implementação, porque isso faz com que os resultados sejam mais ou menos previsíveis. Então, é possível analisar, por exemplo, a capacidade de alcançar os novos resultados que são previstos. E, nesse sentido, o autor Matlin, ele orientou e avançou bastante nessa análise dos efeitos do contexto sobre a implementação. Inspirado na teoria organizacional, ele propôs um modelo de análise com base em 2 variáveis centrais. O primeiro, que é a variável ambiguidade, e o segundo, que é a variável conflito. Esse modelo ele já foi aplicado em diversas análises de políticas, tanto educacionais, mas também de desigualdade, de inovação, outras políticas sociais. E o que esse autor traz é que todo o contexto de política pública ele é marcado por diversos graus de conflito e ambiguidade, e a interdependência entre esses 2 elementos, eles vão levar a contextos mais ou menos propícios a implementações resolutivas e efetivas, tá? Então, quando ele fala do conflito, o que ele diz? Ele diz que esse conflito ele está relacionado à interdependência entre atores e à compatibilidade ou incompatibilidade dos objetivos desses atores. Então, toda política pública carrega certas incongruências que se materializam em maior ou menor medida, afetando o conflito. E os conflitos entre atores, eles podem ser porque os atores não concordam ou com os meios ou não concordam com os fins, né? Então, essa análise da variável conflito, ele permite analisar as dinâmicas de poder que acontecem entre os atores em diferentes níveis hierárquicos. Já a segunda variável, que é a variável ambiguidade, ela diz respeito ao espaço que é dado pela política pública para interpretar ou adaptar tanto os meios como os fins.
tá? Então, para alguns especialistas, essa ambiguidade é prejudicial para as políticas públicas, porque diminui capacidade de controle, de imposição de ações, mas para outros atores, essa ambiguidade é positiva, porque permite inovação, por exemplo. Tem alguns aspectos positivos, porque pode ser também proposital. Então, alguns atores não querem mesmo assumir o risco de que tem que ser feito numa política pública, ou não têm condições para aprovar certos padrões, então deixam essa ambiguidade para que, dependendo de onde a política chegar, ela seja adaptada. Então, o autor, Matran, ele aponta que tanto a ambiguidade quanto o conflito, eles podem existir em diferentes graus e diferentes contextos, né? E isso gera diferentes impactos, tá? Então, o primeiro quadrante que eu vou explicar, o primeiro contexto que pode ser gerado a partir da relação entre ambiguidade e conflito é a implementação administrativa. A implementação administrativa, ela tem claros objetivos para a política pública, ela diz quais que são os meios para alcançá-los, então a política é executada de forma padronizada pelos atores que, na verdade, nesse contexto, tem baixo grau de discrecionalidade. Então, num tipo de contexto de implementação administrativa, tendo baixo conflito e tendo uma baixa ambiguidade, os atores sabem o que tem que fazer. Então, as entregas são previsíveis. Então, é uma implementação onde quem formula e quem executa estão mais alinhados. Num contexto de implementação experimental, onde não tem conflito, porque não tem questionamento sobre a necessidade dessa política pública, há mais abertura para decidir resultados e formas de alcançar os resultados. Então, nesse tipo de contexto, temos baixo conflito, ninguém se opõe, tem que ter uma política pública em relação a esse tema, tem que ter uns resultados esperados, porém, vamos deixar um nível de discrecionalidade para que os atores possam adaptar e possam interpretar. Esse contexto é muito característico dos contextos federativos, né? Onde as políticas novas, quando tem políticas novas, se deixam espaço para eles poderem adaptar, né? Então, é bem apropriado para um contexto heterogêneo, que nem o contexto brasileiro. Já a implementação política, esse tipo de contexto, ele acontece em situações em que o governante decide colocar o tema na agenda, e mesmo não tendo resolvido o conflito, ele cria condições de enforcement via padrões, então deixa uma baixa possibilidade dos autores criarem, né? E com isso garante que a implementação dessa política ela seja implementada conforme foi previsto. Como que eles podem fazer isso? Via incentivos, via coerção. Então, o conflito é superado, porém não é enfrentado, tá? Essas políticas, em geral, são mais conflituosas, né? E fazem, na verdade, sempre parte da agenda do governante. Então, esse tipo de implementação política. Por último, tem uma implementação simbólica. Na implementação simbólica, além de muito ambíguas as políticas, elas são objeto de disputa. Esse contexto está ligado à existência de novos valores e objetivos que exigem um posicionamento por parte do governo, mas esse governo não tem como mobilizar recursos para colocar em prática as políticas. Então, os governantes assumem a temática, mas não enfrentam o conflito. E diminuem a ambiguidade para que a política talvez não se efetive. Então, tem uma baixa possibilidade de que políticas que se encontram nesse contexto, elas de fato sejam implementadas, né? Então, esse foi a primeira base teórica que a gente adotou, na verdade, a base analítica para essa pesquisa. Pode passar? Pode passar o slide. Não sei quem que está passando aí. Parou um pouquinho. E vou te dizer que quando faltarem 5 minutos eu te aviso, tá? Tá. Faço um sinal assim para você. Pode ser? Sim, sim. Mas ainda não passaram o slide. Luciana, quem está passando
está no slide das mudanças da lei, Caterine. Não sei se está aparecendo dessa é que forma. para mim está travado, desculpa, não sei por que não foi, mas tem que Então, aparecer voltamos para aquele no esquema, o slide de esquema. complexidade dos arranjos institucionais. Ah, então Que tem como se fossem duas pirâmides. Desculpa, para mim Isso. travou aqui a tela, então não consegui ver. Mas então Então, ela já vou está continuar. nesse slide já. Tá, perfeito. Então, a segunda questão relevante para pensar nos contextos de implementação diz respeito a como as políticas são adotadas e reformuladas quando passam pelas múltiplas camadas de atores envolvidos no processo. Então, aqui é importante entender quem decide o que e como as políticas podem ser alteradas ao longo das camadas decisórias. Esse aqui, só para passar bem rapidamente, tem dois conceitos centrais, a implementação multinível e a implementação multi-layering, ou em camadas. Aqui no Brasil, a gente tem esses dois tipos de contexto nas políticas educacionais. Então, tem, por exemplo, o MEC e as secretarias educacionais, que os dois entes de governo, os dois regulam, os dois normatizam, os dois financiam, os dois fazem políticas de indução. E dentro de cada um desses, tanto do MEC quanto da Secretaria de Educação, tem umas camadas, uns níveis hierárquicos, onde a política vai passando por cada uma dessas camadas, isso vai interferindo na execução do que foi formulado. Então, quanto mais camadas e níveis, maior a complexidade de implementação e maior a possibilidade da política ser alterada ao longo desses níveis, né? Mas, para além desse complexo, que já aqui no contexto do Brasil já é complicado ter essa autonomia e essa legitimidade desses diferentes autores, tem outros atores que também jogam um papel bastante relevante na implementação da política educacional. Então, tem órgãos de controle, Ministério Público e Judiciário, sindicatos têm um peso bem forte. Nesse contexto de políticas educacionais, tem o terceiro setor forte, tem empresas privadas fortes. Então, todas essas ações, todas essas camadas, essas autonomias, essas capacidades e competências que têm esses diferentes níveis, eles vão afetar, e a partir disso é possível pensar em estratégias tanto para diminuir a ambiguidade quanto para diminuir ou atenuar os conflitos. Pode passar. Eu não estou vendo se passou. Passou, Caterine, já está agora no slide dos aspectos metodológicos. Caterine? Eu acho que a Caterine caiu. Oi, estão me ouvindo? Sim, agora sim. Desculpa. Com base nesses referenciais teóricos apresentados, a gente vai analisar o caso da reforma do ensino médio, ano 2017 e 2018, observando como os diferentes impactos desse processo chegaram nos contextos de implementação. Então, metodologicamente, a gente fez levantamento da literatura sobre implementação, teve entrevistas em 2017, teve também pesquisa de campo com os estados que a gente estava vendo que estavam avançando um pouco mais em mudanças de ensino médio antes da reforma. E no ano 2018, a gente fez um questionário junto ao CONSED com as 27 unidades federativas, onde a gente perguntou quais iniciativas estavam em andamento e como que essa nova reforma tinha impactado. Então, a gente fez questionário, depois a gente fez entrevistas, uma análise documental com todas as unidades da federação em 2018. Pode passar. Tá, e por que essa lei é importante? O que é o principal dessa lei? Então, o principal, eu trouxe 5 aspectos que são principais e que aparecem destacados no próprio site do MEC. Por que o ensino médio tinha que mudar e o que traz essa reforma? Essa reforma traz o estudante no centro da aprendizagem, então fala de um desenvolvimento integral do estudante, uma formação para a vida no século XXI. Ele traz outro aspecto que é um desafio para as redes, que é a ampliação progressiva da carga horária, para pelo menos 5 horas diárias
em cada ano. Então, isso tem um impacto em termos de logística, de recursos para os estados, mas a lei diz que até 2022 todas as escolas têm que ter como mínimo 5 horas diárias, e diz que é intencional que tenha uma carga de tempo integral, mas não diz qual que é o prazo. Então, só deixou enunciado isso. Agora, 5 horas é obrigatório. Traz outra questão, que é a questão da flexibilização curricular. Então, diz que os novos currículos, eles têm que ser adaptados ou têm que ser criados a partir de uma base nacional comum curricular e dos itinerários formativos. A base, na verdade, ela foi aprovada para o ensino médio no final de 2018. Tá? Então, isso, quando a gente fez essa entrevista, essa pesquisa, tinha bastante incerteza, e a gente pegou isso nas falas deles, dos próprios técnicos, em relação à aprovação da base. E também não tinha ainda diretrizes sobre como que iam ser implementados e como que iam ser desenhados esses itinerários formativos. Então, tinha muita incerteza, mas na lei diz, os currículos têm que ser flexíveis, tem que ter pelo menos 1.200 horas para a base e itinerários formativos. Outro aspecto que muda com essa lei são abordagens pedagógicas mais práticas, interativas, inclusivas. Então, como a base permite a interdisciplinaridade, é esperado que as aulas também mudem e que as abordagens pedagógicas mudem. E a última mudança importante é que o Enem tem que ser com 2 etapas, que avaliem num dia o conteúdo da Base Nacional Comum Curricular e no segundo dia os itinerários. Mas isso até agora não foi definido, e a gente já está em 2020. Então, se em 2017 e 2018 já gerava muita incerteza e cautela por parte das redes, imagina agora, já passaram 4 anos. Pode passar. Tá, então o que a gente encontrou com os resultados? Antes da reforma, o que tinha? Tinha uma implementação administrativa. Por quê? Porque tinha... Caterine, eu não sei se você está me vendo, então eu vou ter que indelicadamente te avisar que faltam 5. Tá. Então, tinha um contexto de implementação administrativa, onde tinha um baixo conflito e baixa ambiguidade, que era por meio de políticas de incentivo e indução. Então, o governo federal estava incentivando já políticas ou o programa de ensino médio em tempo integral. Isso não gerou conflito, isso... Quando tem um repasse, os governos, as redes aderem e sabem o que tem que fazer. E que outra coisa a gente encontrou antes da reforma? Que tinha uma implementação experimental. Então, não tinha conflito, as redes estavam fazendo, cada um estava gestando, fazendo suas próprias soluções, mas isso gerava também, isso tinha, ainda tem, mas nesse momento a gente captou muita desigualdade, né? Porque os estados têm diferentes capacidades instaladas. Então, enquanto tinha alguns estados que estavam inovando, algumas redes que estavam fazendo coisas muito interessantes, tinha outros onde teve bastante problema para melhorar, né, a qualidade, desigualdade. Então, alguns exemplos, por exemplo, desse contexto, tinha o Espírito Santo que estava reorganizando todo o seu currículo, tinha várias iniciativas do mundo do trabalho, Pernambuco com várias iniciativas de tempo integral, Ceará também, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro tinham mudado seus currículos. Pode passar. E o que aconteceu quando a reforma chegou? Então, teve 4 cenários, a gente conseguiu captar 4 cenários. Teve um primeiro cenário onde a reforma teve pouco impacto. Então, e teve outro onde teve um impacto mais forte. Isso dependia muito de quantas experiências os estados tinham. Então, a gente conseguiu dividir 4 cenários em que tem 12 estados, na verdade, onde a reforma teve baixo impacto, mas serão estados onde tinha poucas experiências, tem iniciativas incipientes, as mudanças todas foram via incentivos, né? Então todas via ensino médio em tempo integral, tinha algumas questões de flexibilidade, mas não transformações estruturais, então tinha poucos conteúdos próprios. Então já era esperado que ia acontecer e a gente viu como uma mudança exógena pode, de fato, ter impacto nas ações internas de forma incremental, quando os estados aderem a ela. Teve outro contexto, que é quando tinha estados que tinham fortes experiências prévias,
Porém, a chegada da reforma diminuiu o ritmo de mudanças. Então, esses estados, eles estavam avançando, mas quando chegou essa medida provisória, apareceu como um obstáculo. Eles ficaram com indecisões. O que a gente faz se essa VNCC for aprovada e o que a gente está fazendo não vem nessa linha? Então, o custo de adaptação e o clima era de cautela, porque tinha um custo de adaptação muito alto para esses estados. Então, 7 estados estavam nesse grupo. O terceiro cenário foram os estados que aproveitaram o momento da reforma, eles tinham poucas experiências e eles aproveitaram essa reforma para impulsionar mudanças mais abrangentes. Então, bem seja em quantidade ou em qualidade, eles começaram a investir em novas modalidades alinhadas a essa reforma. E um último contexto, onde tinha estados com fortes experiências e a reforma teve um impacto alto, porque as inovações que estavam fazendo esses estados, eles estavam acompanhando historicamente tudo que o governo federal estava sugerindo, então tornou menos custoso se adaptar. Então, é uma mudança exógena que, na verdade, alavancou um processo de transformação porque estava muito alinhado. Então, fazem parte desse grupo 6 estados. Pode passar. Então, o que a gente viu? Teve uma mudança de contexto de implementação. A gente tinha falado que pré-reforma tinha implementação administrativa, tinha implementação experimental, e o que a gente está vendo é que a partir dessa reforma, e como teve o impeachment da presidente Dilma, isso atropelou um debate que vinha acontecendo, então teve uma questão de questionar a legitimidade do presidente Temer, para propor essa reforma à medida provisória, né? Então, mesmo que tinha várias coisas que já estavam sendo conversadas e dialogadas, esse governo veio com essa medida provisória, atrapalhou o processo, introduziu novas iniciativas que não foram debatidas, e isso gerou um impacto nas redes, algumas que estavam avançadas, outras que estavam um pouco mais para trás, né? Então, o que aconteceu foi um deslocamento para uma implementação simbólica, onde a gente tem um alto conflito, ninguém concorda o que tem que ser feito, todo mundo não todo mundo mas bastantes técnicos estavam reclamando de que essa reforma não podia acontecer, não era legítimo esse governo para fazer, então estava todo mundo em conflito, mas ao mesmo tempo tinha uma ambiguidade muito alta. Por quê? Porque essa lei, ela não trouxe a especificação de como alguns aspectos da lei deveriam ser regulamentados. Então, o fato da base, mesmo que essa lei saiu em 2017, a base ser aprovada só no final de 2018, gerou incerteza. Não ter as diretrizes para esse novo ensino médio, que o Conselho regulamentou também em dezembro de 2018, gerou também uma ambiguidade. As redes não sabiam o que fazer. Elas sabiam que tinha essa lei, mas não teve dispositivo, não teve orientações, então tinha uma falta de clareza sobre como essas mudanças deveriam ocorrer, né? Faltavam orientações. Se manteve um pouco a questão do ensino médio de tempo integral, então por isso a gente deixou essa questão da implementação administrativa, porque o governo federal continua incentivando via repasse do governo federal as escolas em tempo integral, que estão bem alinhadas com a reforma do ensino médio, mas em termos gerais a gente analisou que teve esse deslocamento para uma implementação simbólica. Se tudo tiver acabado em 2018, a gente poderia dizer que essa lei ia ficar aí. Não tinha como gerar resultados, porque ninguém sabia o que fazer e estava todo mundo discordando, né? Os atores brigando. Pode passar. Então, para terminar, eu destaquei aqui algumas conclusões, mas eu fico super aberta para as perguntas, enfim, para discutir algumas coisas que eu falei muito rápido, enfim, mas a gente destacou então 6 conclusões dos efeitos que uma mudança exógena, como o da reforma, provocou no contexto de implementação dos estados, que são ambientes institucionais complexos, pela quantidade de atores, né, de níveis hierárquicos, de autonomia desses atores e federativos, né. O primeiro é que o modelo que a gente usou de análise de ambiguidade e conflito resultou útil para compreender esses deslocamentos que aconteceram pós-reforma. E a gente vai continuar usando ele em futuras pesquisas que a gente já está fazendo. A segunda é, como mencionei, que a transformação de contexto levou aos estados a uma implementação simbólica, onde tinha paralisia e baixa capacidade de ação. Ninguém sabia o que fazer e estava todo mundo discordando.
A terceira, que iniciativas de incentivo e indução, como a política de ensino médio em tempo integral, quando são operadas pelo governo federal, elas provocam situações de implementação administrativa. As redes sabem o que tem que fazer e fazem para receber esse recurso, né? Uma questão de adesão. Quarto, a gente entendeu que essa pesquisa ela refletiu complexidades de contextos de implementação multinível e multilayer, né, em camadas, onde tem vários atores presentes com interesses diversos e necessidades de coordenação, que não teve essa coordenação, né, durante esse tempo que a gente analisou. Quinta, reformas não negociadas, cujo conflito e ambiguidade não são resolvidos, eles de fato tendem a gerar diferentes ações, diferentes contextos, impactar a forma como a reforma chega e como a lei chega no local, né, na localidade que está sendo afetada pela reforma. E, por fim, um dos limites desse trabalho é que a gente analisou 2017 e 2018, e, nesse momento, ainda a base e as diretrizes e alguns guias de orientação não tinham sido produzidos. Então, a gente vai ampliar e a gente está ampliando, está fazendo de novo pesquisas com os estados para ver qual que é o impacto e se essa lei, de fato, tem potencial de ser implementada ou não. Pode passar. Eu deixo aí os e-mails das autoras, o meu, e aí se a gente pode conversar agora, enfim, mas agradeço a oportunidade e fico ansioso para saber como a gente pode melhorar esse trabalho. Ótimo. Obrigado, Caterine. Muito bem. A gente vai abrir para essa conversa, mas vamos debater depois que a Juliana apresentar. Ana quer fazer um aviso. É só um lembrete rápido, para a gente não perder tempo, né? Queria lembrar todos os presentes de inscreverem, né, lá no nosso bate-papo, no chat, o seu nome completo e o e-mail, tá? Como lista de presença, é uma ferramenta que a gente está usando para lista de presença e para o envio dos certificados posteriormente. Também através de lá que vocês façam, por favor, as inscrições e os registros, né, das perguntas ou comentários para a gente poder apresentar para as autoras, né, e dos trabalhos no final e iniciarmos o debate, tá bom? Obrigada. A Caterine faz essa apresentação para nós. Eu acho que tem aí uma coisa muito potente que ela apresenta, que é, primeiro, essa construção teórica inicial dessa tipologia dos arranjos, ou dos tipos de implementação, a partir dessa literatura, e agora, eu não me lembro agora se é Madland, que propõe. É muito interessante porque, quer dizer, tem várias coisas aí, né? Nós não vamos discutir nesse momento, mas é só para a gente não perder o ponto. É muito interessante você dizer que o tipo de implementação muda. E esses autores não tratam dessa expressão que eu vou usar, mas é muito curioso, porque então a implementação tem um itinerário, né? Ela caminha. Ela meio que começa de um jeito e ela vai adquirindo outros contornos. Porque quando eu li o livro os textos desse cara, há uns anos atrás, me dava a impressão de que era uma coisa que não cabia muito no Brasil por causa do federalismo multinível que a gente tem, né? Mas na hora que a gente incorpora essa ideia de que, portanto, são mudanças exógenas, mas que você vai tendo que obrigatoriamente outras variáveis são incorporadas ao modelo, algumas delas exógenas e outras não, os contextos de implementação ou os modelos de implementação, os tipos de implementação acabam mudando, né? A gente não esperava que houvesse um golpe de Estado, e o golpe, de alguma forma, é um ponto de inflexão no itinerário da implementação, né? Ainda que eu ache, mas isso a gente pode conversar depois, ainda que eu ache que eu tendo a discordar de que ela foi, ainda no governo Dilma,
implementada num contexto de baixa complexidade ou baixa ambiguidade. Né? Eu entendo por que é que você chega a essa conclusão, muito talvez por causa da metodologia ou por causa da maneira como a pesquisa foi construída. Quer dizer, nessa perspectiva dos arranjos institucionais, me parece que faz sentido mesmo iniciar com baixa ambiguidade e baixa complexidade. Mas, por exemplo, eu estou orientando uma aluna que também está estudando essa implementação, mas em Minas Gerais, é uma tese, a gente está começando, e o que a gente está fazendo é meio que fazer um segmento do que você fez, que é ver das secretarias às escolas. E aí, os itinerários, ou a tipologia que você apresenta, ela talvez ganha outros contornos, né? Porque os professores vão dizer outras coisas. Quando você voltar, eu queria que você talvez nos contasse, nessa hora do debate, né, que você nos contasse sobre as redes. Acho que você tem coisas muito interessantes aí, porque você acaba dizendo assim, 6 redes assim, 4 redes tais, você vai dizendo, mas você não diz quais, né? E aí você acabou, de alguma forma, eu vou usar essa expressão, você vai me desculpar, mas ela é uma expressão um pouco árida, mas ajuda nesse caso. Você acabou trazendo para nós uma classificação de capacidades estatais dos contextos de implementação federativa da reforma do ensino médio no Brasil a partir dos estados, né? Quando você diz para que lado cada estado foi, desses tantos, dos 26, que você começou com 11, depois você vai para 26 porque aumenta e pega a totalidade. E eu fiquei curioso, por exemplo, para entender onde é que Minas Gerais está, neste caso, né? Ou se você pudesse nos dizer, para a gente não demorar demais, assim, se a gente podia pensar em casos extremos, né? Por exemplo, estados com alta capacidade institucional e estados que aderiram porque tinham baixa capacidade institucional. Quer dizer, ou estados em que o índice de complexidade e ambivalência foi alto, e estados que o nível de ambivalência ou de conflito também foi alto, né? Ou foi baixo porque simplesmente aderiram, porque não tinham muita experiência com contextos de implementação de uma política como essa, né? Era só para a gente também não perder um pouco daquilo que você disse, né? Mas a gente pode, certamente a gente vai voltar para te escutar daqui a pouquinho de novo. Agora eu passo a palavra para Juliana Koch. Eu não sei se falei certo, né? Mas é tão chique que eu fiquei assim com medo. Mas eu acho que eu acertei. Deixa eu ver se ela está fazendo, se ela sorriu. Se ela sorri é porque eu acertei. Então, sorriu, eu acertei. Juliana é graduada em Geografia pela Federal Fluminense, é licenciada e tem um bacharelado em, acho que Geografia, com uma especialização em ensino de Geografia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Mestre em Educação pela PUC do Rio, também doutoranda pela mesma instituição, professora de Geografia na rede estadual Fluminense, e também na Prefeitura Municipal de São Gonçalo. Juliana, muito obrigado, viu, por estar conosco, e você, assim como Caterine, terá 20 minutos. Eu faço esse papel muito delicado de ser o censor arbitrário do grupo e eu vou te interromper quando faltarem 5 minutos. Pode ser? Pode ser sim, bem, né? Então, a palavra também é sua. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. É um prazer poder estar aqui, né, apresentando o trabalho nesse evento da REIP. Parabéns à minha colega Caterine por essa apresentação e pela pesquisa. Bom,
eu trago alguns resultados de pesquisa numa etapa preliminar que eu tenho desenvolvido no curso de doutorado em educação na PUC-Rio, sob orientação da professora Alicia Bonamino. E pode passar, por favor, o slide. E essa etapa da pesquisa, o recorte estabelecido foi de maneira a procurar compreender os aspectos relativos à governança e também aos múltiplos níveis e camadas na implementação de uma política educacional direcionada à formação de professores, que se chama Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, nas suas edições mais recentes. Foi implementada a edição de 2018, entre agosto de 2018 e janeiro de 2020, e algumas análises prévias da versão mais recente a ser implementada, que é a versão de 2020. Então, consiste num estudo preliminar. O foco são os aspectos mais relativos à fase de formulação da política, mas que tendem a impactar nos processos de implementação. Pode passar, por favor. Bom, então, primeiramente, situando a pesquisa que é o foco dessa análise, que é o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, um programa que teve início em 2007, no contexto de mudança das atribuições da CAPES, que passou desde então a fomentar também programas direcionados à formação de professores para a educação básica. Esse programa acontece em regime de colaboração entre a CAPES, instituições de ensino superior públicas e privadas, e redes públicas de ensino federal, estadual e municipal e do Distrito Federal, e mobiliza professores de ambas instituições nesse programa de formação. São co-formadores dos licenciandos de iniciação à docência. Esse programa, desde a sua criação em 2007, apresentou um expressivo crescimento nas diferentes modalidades de bolsas que oferece para os professores do ensino superior. São os coordenadores institucionais, que são professores das universidades responsáveis pela gestão, por representar o programa junto à CAPES e na instituição. A função de coordenação de gestão, que é o suporte da coordenação institucional. Os coordenadores de área, então, são os professores orientadores dos diferentes cursos de licenciatura ou componentes curriculares, professores da educação básica, que atuam como supervisores nas escolas campo, e os licenciandos de iniciação à docência. Desde 2009, esse programa passou a integrar a Política Nacional de Formação de Profissionais para a Educação Básica no âmbito do PDE e também do Plano Nacional de Educação. Na primeira versão, o PNE tinha objetivos não tão claros, né, que começam a ser estabelecidos a partir de metas mais específicas no segundo PNE, e especialmente relacionados à formação de professores. As metas 15 e 16, elas são aquelas que corroboram na institucionalização do PIBID, também no âmbito dessas políticas, desses programas que vieram, então, desde a primeira década dos anos 2000. Pode passar, por favor. Bom, então, aqui eu trouxe um pouco do panorama do PIBID até o edital de 2013, que foi implementado a partir de março de 2014, me desculpem um pouquinho esse erro, foi a partir de março de 2014, com vigência até março de 2018. Essa primeira parte do programa eu explorei numa
análise com base no arranjo institucional de implementação na pesquisa de mestrado, e, até aquele momento, algumas características básicas, como, por exemplo, o desenho do próprio programa, em articulação, né, em colaboração para a formação dos licenciandos, ligando, então, a coordenação institucional e os coordenadores de área nas instituições formadoras, que são as instituições de ensino superior, e os supervisores, a partir das escolas públicas parceiras. Pode passar, por favor. Uma linha do tempo dessa expansão, institucionalização, interessante percebermos a multiplicidade de instituições, categorias administrativas de instituições de ensino superior que passaram a fazer parte desse programa. Então, em 2007, ele foi iniciado apenas nas instituições federais de ensino superior. 2008 e 2009 aconteceram expansões no âmbito das IFES, e em 2009, então, passou a agregar instituições estaduais também. Em 2010, um importante edital de expansão no âmbito do PIBID passou a incluir instituições privadas sem fins lucrativos, que são as confessionais, filantrópicas, e passou a ter um edital específico para uma modalidade chamada PIBID Diversidade, voltado a licenciaturas em educação no campo, intercultural indígena, quilombola e de populações ribeirinhas. Os editais seguintes, de 2011 e de 2012, foram de expansão de ajuste, e um segundo momento muito significativo, né, considerado o edital mais significativo de expansão do PIBID, foi o de 2013, que, além de ter resultado no aumento do quantitativo de bolsas em todas as instituições anteriores já participantes, passou a agregar instituições privadas com fins lucrativos vinculadas ao ProUni. Nessas instituições, os bolsistas deveriam ser os ingressantes via ProUni nos cursos de licenciatura, preferencialmente, e na sobra de cotas de bolsas para outros estudantes. Nesse mesmo ano, também ocorreu um edital de expansão no âmbito do PIBID Diversidade, que aumentou o quantitativo também de bolsas nessa modalidade. Pode passar. Bom, alguns dados relativos a essa expansão, por exemplo, na quantidade de bolsas, né? Ao todo, chegou a mais de 90 mil, incluindo todas as modalidades, sendo de iniciação à docência 72.845. Esse programa foi considerado o segundo maior programa voltado à formação de professores, conforme o relatório de gestão da CAPES de 2013. E em relação aos programas, pode passar, por favor. A quantidade de projetos PIBID e PIBID Diversidade, chegando a um total de 313 projetos. Em relação ao PIBID Diversidade, uma mesma instituição poderia ter as duas modalidades do programa. Então, algumas instituições com essas características de cursos de licenciatura também tinham maior complexidade e duas coordenações institucionais, uma para cada programa. Pode passar, por favor. Bom, nessa etapa preliminar, temos algumas hipóteses dessa investigação. A principal delas, que a gente reportou para esse trabalho, diz respeito à complexificação, desculpe, da sua estrutura de governança. Nos processos decisórios, desde a formulação da política até a implementação, quando comparado às versões anteriores.
Sendo assim, o objetivo dessa etapa de investigação é procurar identificar aspectos relacionados a essa governança e a maior complexificação da formulação e implementação da política em termos de níveis e camadas na sua estrutura, no seu arranjo institucional. Pode passar, por favor. Por ser essa uma política considerada por muitos pesquisadores da área da educação, especialmente da área de formação de professores e didática, uma das políticas mais significativas recentemente instituídas pelo governo federal, acreditamos que uma análise da sua formulação e implementação pode trazer dados significativos, considerando o trânsito federativo de como essa política foi formulada e como ela tem atingido as escolas nos diferentes contextos. Pode passar, por favor. Bom, em relação à fundamentação teórica, destacamos o modelo dos arranjos institucionais de implementação, de Pires e Gomi, de 2018, estruturas de governança e múltiplos níveis e camadas na formulação e implementação das políticas, de um modo geral, na pesquisa maior. Para esse recorte, destacamos especialmente conceitos de governança, compreendida como conjuntos de atores estatais e não estatais interconectados por ligações formais e informais, operando no processo de fazer políticas, inserido nos diversos contextos institucionais. Pode passar, por favor. Quanto à segunda referência principal nessa etapa, não vou entrar tanto nos detalhes, porque a colega, ao apresentar, ela também já trouxe essas referências, né? Os processos de múltiplas camadas e níveis na implementação das políticas educacionais de Rio e Rio 2003, que trazem um arcabouço teórico, conceitual, muito significativo para estudos de políticas educacionais nos contextos federalistas, e especialmente o contexto após a Constituição Federal de 1988, trouxe maior complexidade nos arranjos institucionais das políticas educacionais brasileiras. Então, essa consideramos também uma categoria explicativa pertinente ao estudo. Pode passar, por favor. A metodologia trata-se, no momento, de uma descrição exploratória dos documentos mais recentes, com revisão bibliográfica e pesquisa documental. Os documentos relacionados ao pedido de 2018 são o edital 7/2018, a portaria 175 e o acordo de cooperação técnica que foi estabelecido entre a CAPES, o CONSED e a Undime em maio de 2018. Os documentos mais recentemente divulgados são o edital 2/2020, que foi publicado em janeiro deste ano, e a portaria 259/2019, de 17 de dezembro do ano passado, então ainda um mês antes da publicação dos editais. Pode passar, por favor. Bom, alguns resultados parciais, né, dessa análise exploratória. Em 2018, o PIBID passou a ter mudanças significativas e passou a ser articulado com outro programa de formação de professores, o programa de residência pedagógica. Nessa articulação, houve também uma redução das bolsas anteriormente direcionadas ao PIBID. As cotas para os estudantes de licenciatura foram de 45 mil, então uma redução de cerca de 40% em relação ao edital de expansão de 2013.
E o programa de residência pedagógica passou a ser associado, de alguma maneira, ao PIBID, uma vez que no PIBID deveriam ser estudantes elegíveis aqueles com até 60% da carga horária regimental do curso cumpridas, e o residência pedagógica a partir de 50%. Então, até mesmo as portarias passaram a ser compartilhadas no lançamento desse novo programa também. Em relação ao regime de colaboração, ele passou a ser mais complexo. Novos atores foram incluídos, especialmente o CONSED e a Undime, que são associações civis sem fins lucrativos e, portanto, atores do terceiro setor, mas que são representantes dos secretários estaduais de educação em âmbito estadual e municipal. Eles passaram, então, a serem partícipes junto com a CAPES, no acordo de cooperação técnica, visando não somente as etapas de formulação e implementação do PIBID, mas de outros programas vinculados à Política Nacional de Formação de Professores de Educação Básica. Pode passar, por favor. Nesse sentido, houve uma distribuição de competências entre esses partícipes. Eu destaquei alguns para essa apresentação, como, por exemplo, para a CAPES, representante aí do governo federal, a função de coordenação e de articulação com as redes de ensino no planejamento, implementação e avaliação dos programas, e articular ações para a criação de um comitê de articulação da formação docente em parceria com as secretarias de educação dos entes subnacionais. O CONSED e a Undime tiveram como função principal apoiar os programas no âmbito da Política Nacional de Formação de Professores para a Educação Básica, não somente restrito ao PIBID, mas em relação a ele, por exemplo, a divulgação do acordo de cooperação técnica junto às secretarias de educação, que passaram a integrar o programa via termo de adesão a esse acordo. E, além disso, indicar representantes no âmbito dos estados e municípios para a composição desse conselho, que eu fiz uma pequena ilustração, que o acordo prevê uma composição mínima, um representante da CAPES, um do CONSED, um do Undime, representantes das secretarias estaduais, representantes da União Nacional de Conselhos Municipais de Educação e representantes também das instituições federais e estaduais. Pode passar, por favor. Bom, essa estrutura de governança, então, incluiu atores, né, da sociedade civil na estrutura do programa. Os dirigentes escolares passaram a participar mediante o termo de aceite prévio das escolas pelas secretarias de educação. E, assim, eles firmaram termo de participação no programa. 2020 aponta mudanças significativas, né? Ainda que não tenha sido implementado, ele está numa fase em que os projetos institucionais das universidades já foram aprovados, 250 projetos para o PIBID, também 250 para a residência pedagógica, uma fase de fechamento das escolas, no sentido quais escolas seriam participantes, vão ser participantes nesse momento, então, o fechamento dos nomes das escolas pelas secretarias. Porém, nessa mudança, o regime de colaboração anteriormente instituído pelo Acordo de Cooperação Técnica, ele não está mais valendo. Ele teve uma duração de 2 anos, não foi renovado, e, então, os comitês de articulação também já não aparecem mais na estrutura desses programas para comporem a
articulação junto às secretarias estaduais e municipais. Pode passar, por favor. Pode passar esse slide, por favor, também. Bom, então, tomando pontos aqui, misturando alguns pontos nessas considerações finais. Temos uma consideração de complexificação nas estruturas de governança do PIBID, porém, elas vão sendo gradativamente intensificadas até 2018, inclusive, né, com a participação desses atores do terceiro setor e das instituições privadas que se tornaram permanentes via ProUni e também via Universidade Aberta do Brasil. Então, o regime de colaboração estava caracterizado de maneira mais explícita a associação com os programas, como por residência pedagógica, e a formação desse comitê, que reunia, então, os atores interessados na implementação desses programas de formação de professores. Pode passar, por favor. Bom, então, podemos dizer que diversos atores foram instituídos nos processos decisórios do PIBID. As secretarias de educação passaram a ter até 2018, mas essa característica também permanece para 2020, uma maior função e presença nos processos decisórios em função dos processos de seleção das escolas e dos professores. E isso também tirou parte da função que antes cabiam apenas às universidades na seleção das escolas e instituições parceiras. Em relação a 2020, aponta-se, então, uma implementação diferente. Existe um retrocesso em relação ao diálogo com outros atores da sociedade civil e há apontamentos para a formação de um outro acordo de cooperação técnica, mas dessa vez envolvendo apenas a CAPES, instituições de ensino superior e as secretarias de educação. Bom, a continuidade desse estudo, abrangendo só o institucional, mostra-se profícuo para uma análise mais abrangente e pode apontar aspectos, as ações dos implementadores, né, no médio escalão e também no nível da rua, que não estão previstos, né, nos diferentes contextos. Além da possibilidade de concebermos a existência de diferentes arranjos ao longo desse tempo de existência do programa. Pode passar. Aqui estão as referências citadas nessa apresentação. Pode passar mais uma vez. E está aí o contato. Agradeço a todos pela participação, por essa oportunidade. Obrigada. Obrigado, Juliana. Duas apresentações muito interessantes. A gente tem, no campo da educação, um hábito quase que histórico de analisar os professores ou as escolas e os aspectos que eu vou chamar aqui, os aspectos pedagógicos, né? Essas duas pesquisas, elas não estão centradas na escola, e acho que exatamente por isso, com os referenciais teóricos que trazem, e por isso muito caras à REIP, elas são importantes demais para nós, porque os profissionais da educação, os professores, diretores, os alunos em formação, muitas vezes desconhecem a governança da política educacional. Os professores acham que essas coisas se dão automaticamente e que esses espaços institucionais são espaços tranquilos, espaços pacíficos, ou que essas coisas são muito simples ou triviais. Acho que as duas apresentações, por caminhos diferentes, porque são políticas distintas, vão dizer para nós que é o contrário, né? Essas coisas são muito complexas, elas são muito trabalhosas.
É muito interessante porque nos dois casos vocês trazem algumas questões que, para o caso brasileiro, a partir de 2018, 2016, e depois, com o final de 2018, se agrava, que são, nas democracias, os ciclos eleitorais são postos mesmo. Os governos vão mudar de tempos em tempos. A gente elege os nossos governantes e aí as políticas podem mudar ou não mudar, né? No caso do ensino médio, isso acontece. No caso do PIBID, também. Você tem mudanças incrementais ao longo do governo Dilma, ou melhor, mudanças incrementais que começam no governo Lula, por causa da política de formação de professores, como Juliana nos lembra. Essa política foi mudando com os anos, mas aí, com o governo Temer, a questão fiscal acaba impondo uma outra agenda. E no governo do Bolsonaro, a governança muda bastante no caso do PIBID, né? A gente tem sido surpreendido com mudanças sobre o programa. É curioso, porque aí vocês vão nos dizendo, a Caterine, porque nos apresenta isso de uma maneira mais organizada, a questão do que eu chamei da trajetória da implementação, quer dizer, como é que a política foi mudando, não é, à medida que essas coisas foram acontecendo, e a Juliana, porque vai dizer, nessa perspectiva da governança multinível, né? Essas mudanças, elas também produziram alterações na própria estrutura e, obviamente, então, na implementação. Eu acho que vocês podiam explorar um pouco, porque a gente sabe, né, não dá tempo de apresentar tudo. Eu acho que vocês podiam, Caterine, se quiser e achar que convém, vou retomar aquelas perguntas que eu fiz sobre os estados e se você de fato concorda com essa análise que eu estou fazendo de que há um itinerário da implementação e por consequência da própria política, e eu tenho um artigo em que eu conceituo mesmo, trago o conceito de trajetória das políticas públicas, pensando na lógica da implementação, quer dizer, a implementação produz trajetórias ou percursos da política educacional, e é isso que você, para mim, estava mostrando, né? Queria que você, talvez, comentasse se acha que faz sentido que essa tipologia do Matlab poderia mudar se a gente for discutir isso nas redes, quer dizer, a partir de cada estado, ao invés de fazer uma análise federativa, como você fez. Quer dizer, estou te perguntando se você acha que essa formulação teórica ela pode ser móvel em função do tipo de arranjo institucional que a gente for analisar. Para a Juliana, além dessas que eu já apresentei, eu fiquei assim, bastante curioso se você vai chegar nesse processo de analisar a estrutura ou a governança numa rede específica ou numa rede multinível, chegando até a escola, também naquilo que me interessa, que são as trajetórias da implementação, né? A outra coisa é que, claro, tem aí com o escopo do que você, da metodologia que você adota, e isso já é bastante suficiente para a gente discutir a governança, mas eu queria te ouvir em relação à mudança da governança em função dos ciclos eleitorais. Quer dizer, a política mudou, né? A ponto de talvez a gente agora ser obrigado a colocar você e Caterine para conversar sobre a tipologia do Matlab, não é? Quer dizer, você talvez sugira que o PIBID era uma política de ambiguidade baixa,
e complexidade, se eu entendi, também baixa, mas ela agora muda para uma política, digamos, de alta ambiguidade e talvez também de alto conflito, porque ela foi desfigurada nesse governo, uma vez que a política de formação de professores, se vocês, não sei o que vocês pensam, as duas talvez possam também dizer, mas a gente está sem uma política de formação de professores no Brasil. Não há uma agenda nacional de formação de professores no Brasil, como já existia. Eu vou encerrar por aqui. Se vocês quiserem, eu perdi aqui, Ana, eu não sei se a gente tem as perguntas do chat. Eu vou primeiro fazer os meus comentários. Abro para você também fazer as suas considerações. Tá, eu já passo as perguntas do chat, a Luciana já nos passou aqui. Obrigada, Caterine e Juliana, né, pelas excelentes apresentações, por dividirem, né, as pesquisas que estão aí em andamento, né, ou já em fase de conclusão, mas, enfim, foram riquíssimas, né, agradeço aqui em nosso nome também. Eu fiquei pensando um pouquinho, Caterine, né, você tentar ser bem breve para a gente ter tempo, né, de vocês responderem também as complexas questões, sobre essa questão, né, na sua apresentação, do papel, né, do contexto na definição dos níveis de conflito e de ambiguidade, né, na implementação dessa reforma do ensino médio. Você vai falar um pouquinho para a gente, né, sobre o desenho da política, você conta para a gente um pouquinho do desenho da política, eu acho que faz parte, né, do processo de construção dessa sensação ou dessa percepção de resistência que a gente acompanhou, né, durante toda essa divulgação e implementação da reforma, e eu queria, né, entender um pouquinho, né, não sei se a sua pesquisa ou se as outras pesquisas lá no âmbito do Instituto conseguem chegar, né, até a gestão local, né? Você contou um pouquinho para a gente de como as redes estaduais, né, vão começar a fazer, né, essa implementação, ou não, né, a pseudo-implementação da reforma do ensino médio, e eu queria tentar entender um pouquinho como que essa divisão, né, esse mapeamento que você faz das redes estaduais e os níveis, né, de conflito e ambiguidade que vocês perceberam, né, nesse levantamento, impactam também os níveis de adesão e de resistência lá na ponta, né, pensando nos diretores e nos professores do ensino médio, né, e naquele seu desenho que, né, você apresenta, né, no esquema das multicamadas, na hora que chega lá na ponta, no professor, né, o nível de adesão e resistência a essa implementação traz, né, eu imagino, toda essa definição daquele mapeamento que você nos apresentou. E para Juliana, eu fiquei também, né, Juliana, conheci o seu trabalho do mestrado, né, agora eu fico feliz de ver a continuidade dele, né, no seu doutoramento, entendo também, né, que ele é um levantamento, né, inicial, mas já está, nossa, super bem construído, né, acho que conhecer essa trajetória das políticas, como o Breiner colocava, né, é fundamental para poder até mesmo, né, tentar compreender, né, o nível de complexidade que esse tipo de política traz, né. A minha pergunta é muito na linha da do Breiner, assim, eu queria conhecer um pouquinho, te dar, né, também um pouquinho mais de tempo para você falar um pouquinho sobre os próximos passos, para a gente poder também, né, conhecer até onde a sua pesquisa vai chegar, né, e ficar aguardando as cenas dos próximos capítulos, né, no que se refere também a essa chegada, né, nos atores, né, você fala da complexidade da governança, e eu fiquei pensando muito, né, na prática, né, assim, na Unirio, na universidade, o que a gente, né, conhece da articulação do PIBID, que envolve também, né, articulação de diretor escolar, de professores, de alunos, enfim, de coordenador local do PIBID, né, o coordenador da universidade, da licenciatura. Então, é também uma rede de interlocução, né, para poder fazer esse PIBID funcionar, que envolve uma complexidade enorme de pensamentos, né, sobre essa política.
Para as duas, né, assim, acho que Brenner também já tocou nesse ponto, assim, vocês abordam a questão das relações federativas, né, e essa questão da interdependência na construção das políticas, né, no campo educacional, que é uma característica nossa, né, e a gente tem aí, né, o PNE, né, ainda teoricamente ativo, né, que tem, né, as suas definições para o ensino médio, né, e para a formação de professores pautando, né, sendo pautados, né, nesse documento. Eu queria que vocês explorassem um pouquinho mais também esse tema, né, dessa interdependência e de que, né, em que medida a gente poderia, né, olhar para essas multicamadas dentro dessa perspectiva, tá bom? Bom, nós temos aqui uma série de perguntas já também complexas para vocês. A primeira delas é a da Esther Moura, que pergunta para a Caterine. Uma vez que a BNCC não é efetivamente aplicada em todos os estados, estou entendendo como a lei manda, isso seria o suficiente para falar que os estados têm voz para motivar o cancelamento dessa política pública? Bom, fica aí para você, Caterine. Vinícius Lopes também pergunta para a Caterine. Se possível, eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre o processo de adesão dos estados à proposta da reforma do ensino médio, do ponto de vista político, ou seja, algum alinhamento político-partidário entre o governo federal e os estados impactou a receptividade dos entes subnacionais à proposta de reforma? Partidos de oposição no comando de determinados governos estaduais se mostraram mais avessos à proposta do governo federal? E a Marina Meira pergunta para Juliana, dialogando com a apresentação da Caterine, seria possível dizer que essas mudanças no desenho institucional do PIBID tendem a gerar um deslocamento no contexto da implementação da política, no sentido de um maior conflito por conta da participação desses novos atores ao longo do tempo? Talvez seja possível pensar em uma implementação política ou simbólica futura? Acho que é isso. Tudo. Passo para vocês, então, a bola. Vamos seguir a mesma ordem, Breiner, das apresentações? Acho que a gente pode inverter dessa vez. Pode ser. Não, vamos manter. Acho que vamos voltar para a Caterine, porque senão fica muito longe e a gente acaba esquecendo, né? A gente volta para a Caterine e depois a gente retoma para a Juliana. Eu proponho, se vocês concordarem, para ficar uma coisa assim, digamos, igualitária e equitativa, vamos fazer 10 minutos para vocês duas, e aí eu vou entrar assim, solando no final dos 10 minutos para interromper vocês. Pode ser? Pode ser. Pode ser. Difícil para eu entrar solando, porque eu sou de Minas Gerais. Minas Gerais não faz nada solando, né? Faz tudo com muito cuidado. Tá, então vou começar? Posso começar? Por favor. Tá. Eu vou começar, então, respondendo as suas provocações, primeiro, Breiner. Então, na verdade, acho que eu vou destacar primeiro uma coisa. A gente fez a pesquisa junto com o Concede e a gente apresentou no âmbito do Concede e as redes, os técnicos das redes, eles ficaram bastante incomodados quando eles se viram nesses cenários. Mas como assim que a gente não tinha experiências prévias? Mas como assim que a gente não queria avançar? Então, a gente decidiu tirar os estados. Então, foi uma decisão entre o Instituto, as pesquisadoras e o Concede, da gente não deixar os estados, até porque a gente não queria passar essa sensação de que a gente estava categorizando eles em relação às capacidades institucionais deles, porque não é isso que aconteceu. O que aconteceu é que tinha estados sumamente capazes, com capacidades instaladas muito boas, que estavam fazendo muita coisa, que decidiram parar, porque essa reforma, o que vai vir nessa BNCC, como que vão ser as diretrizes. Então, a gente vai parar, a gente vinha andando muito, mas a gente vai parar porque a gente não sabe o que vai acontecer. Acabei de mudar meu currículo,
e agora vem essa nova legislação. Então, não tinha uma questão de estados com menos... A gente não fez... Claro que a gente consegue fazer análise de capacidades instaladas nos estados, mas essa classificação, ela não era para colocar quem que estava avançando mais ou menos na reforma, até porque quando isso vai para um âmbito do Concede, isso cria muito incômodo. Então, a gente decidiu tirar os estados. Mas você diz, traga, então, alguns pontos, assim, alguns extremos para a gente mais ou menos entender. Então, vou trazer alguns extremos. Tinha, por exemplo, o caso do Ceará, que vinha com muitas experiências interessantes do ensino médio, e o impacto da reforma foi baixo. Eles decidiram, vamos esperar o que vai acontecer, e tinha também uma questão política. Então, eles disseram, não, nesse momento a gente não vai, a gente não sabe como que vai ficar. A questão do Enem também apareceu muito, as redes dizendo, até o Enem não mudar, eu não vou mudar o meu currículo, porque não sei o que vai aparecer nesse Enem. Então, teve esse extremo, assim, Ceará. Teve o caso da Bahia, que tinha poucas experiências prévias antes da reforma, e o impacto da reforma foi alto. Eles foram atrás, começaram a pensar em itinerários, começaram a fazer parcerias, como a gente vai avançando e aproveita essa reforma e esse incentivo que o governo federal está dando no caso das escolas de tempo integral, e a gente faz, e vai na linha do governo federal. Minas Gerais, que você perguntou, ele tinha algumas experiências fortes, mas também teve um impacto alto. Tipo, também foi na linha de ir pegando algumas experiências, ir testando, ir fazendo algumas coisas em relação à flexibilidade. Isso não significa que eles mudaram o currículo nesse momento, tá? Então, só trouxe alguns exemplos para você ver que não é a capacidade instalada exclusivamente o que impactou nesse contexto, ou como a reforma chegou no Estado. Tem questões políticas, tinha questões de incerteza, e aí eu também acho importante apontar que no governo Dilma antes do governo Dilma, inclusive, a base não é uma coisa que veio com o governo Temer. Essa ideia, e aí até respondendo a pergunta da Esther, a BNCC não veio nessa reforma do ensino médio. Ter uma base nacional comum curricular já estava prevista na lei de diretrizes básicas. Agora, o que mudou foi como que essa base veio. Veio por áreas de conhecimento. E veio também dizendo que não é só a base que vai ter o currículo, que tem que ter itinerários. Isso mudou, por exemplo. Então, uma base que vinha sendo discutida, que teve 2 versões, onde teve consulta pública no governo Dilma, e avançando, quando chegou na 3ª versão, que foi a versão final, no governo Temer, mudou, tinha mudado. E muitas pessoas se incomodaram com isso, então gerou audiências públicas, onde não dava nem para fazer audiência pública, os professores, os sindicatos chegavam lá e falavam para o CNE, a gente não vai discutir isso, é uma reforma de um governo golpista, enfim, então... Eu acho, assim, a BNCC, para responder a pergunta da Esther, mesmo que nesse momento da pesquisa, né, 2017 e 2018, não tenha sido implementada, atualmente, os estados, eles estão, alguns avançando mais, outros menos, mas eles estão elaborando currículos que estão considerando essa base. Então, não é, assim, e acho que é uma lei, né? Tem muitas dificuldades, pode ficar na gaveta, mas é uma lei. Então, os estados estão se organizando para reelaborar os currículos com base nessa base. E aí, então, vou entrar um pouco na pergunta do Vinícius. E para responder a pergunta do Vinícius, eu acho que é importante também falar de 2 momentos, antes e depois do Bolsonaro. E aí o Concede jogar um papel super importante, porque antes do Bolsonaro, no governo Temer, a gente viu esse cenário que eu apresentei para vocês. E tinha muitos governadores, muitos secretários contrários. Eles diziam que não dava para implementar, que era muito difícil. Tem a questão da implementação, não só da reelaboração do currículo, mas a questão da implementação. Então, como que eu vou oferecer itinerários em escolas que são a única do ensino médio do município, por exemplo? É uma coisa que aparece muito, que essa lei é muito difícil de ser implementada, e aí os estados dizem, não dá para fazer. Isso era um discurso que estava muito forte antes do presidente Bolsonaro. Eu tenho um entendimento, mas é uma leitura da Caterine, que depois, quando assumiu o governo Bolsonaro, os estados disseram, a gente vai se unir.
Então, mesmo não concordando com alguns dispositivos dessa lei, mesmo achando que tem muita ambiguidade, muita coisa para definir, eu tenho um entendimento que o Conselho tomou uma liderança forte. Os secretários, eles disseram, ok, não todo mundo concorda com os meios, mas no fundo essa reforma traz coisas interessantes, tem uns objetivos que todo mundo quer perseguir. Então, a ideia de ter o estudante no meio, de fazer um currículo muito mais flexível, tem algumas coisas que são consensos. Os meios que ainda têm alguns problemas, mas eu acho que eu queria apontar essa questão de que o Conselho assume um papel muito importante quando o governo Bolsonaro assume, e o Conselho, que é a representação de todos os secretários de educação, eles estavam, sim, apoiando, de alguma medida, essa questão da implementação da reforma e elaborando os currículos alinhados, tá? Então, mesmo tendo oposição, eu acho que teve dois momentos. Teve um momento que todo mundo se opôs, que é o Conselho Nacional de Educação tentou fazer audiência, assim, não andaram, teve oposição de sindicatos, de professores e tal, mas depois do governo Bolsonaro, parece que essa questão do conflito abaixou um pouco, e as secretarias e os secretários, eles estão muito mais alinhados em relação à necessidade de implementar esses novos currículos, mas ainda estão longe os currículos ainda não estão prontos em todas as redes, ainda não tem planos de implementação. Então, eu acho que eu respondo isso. Agora, em relação a se esse arcabouço teórico dá para pensar e para ser adaptado dentro da rede, com certeza. Se você pegar, a gente fez uma análise nacional, mas se você pegar o caso de uma rede, analisar só uma rede, você vai conseguir ver, porque o que aconteceu? Essa lei deu algumas diretrizes gerais, mas quem que tem que decidir como fica o currículo e como vai ser implementado esse currículo é a rede. Então, é a rede que vai definir, vai fazer seu currículo, que vai dizer em quais escolas que vai ser implementado, se vai ter autonomia das escolas para propor itinerários, ou se vai ser a própria secretaria que vai dizer quais itinerários vão para cada escola. Então, a rede tem total capacidade de decisão. Assim, tem um alinhamento geral do governo federal, tem as diretrizes básicas, tem a BNCC, mas com as secretarias ficou completamente a definição de como que vai ser esse currículo. Então, esse processo de essa política pública descer até o nível escola, inclusive até o nível do professor, ela pode ser completamente analisada e vai ter, claro que vai ter muitas adaptações e impactos na ponta. Essa questão da resistência e do conflito vai chegar no caso dos professores, e as redes estão sentindo isso atualmente, quando já sabem que a bola está com eles agora. A gente escuta agora a Juliana e depois a gente volta para você, Caterine. Tá bom? 10 minutos para você também, Juliana, por favor. Ok. Bem, eu agradeço as contribuições, né, com as perguntas, e também os elogios em relação a esse andamento da pesquisa, Ana. Muito obrigada, especialmente, né, você conhece esse primeiro momento do trabalho. Eu vou começar respondendo a pergunta do Breiner, as questões do Breiner, né, sobre a governança, né, as estruturas de governança multinível atravessando as políticas. Bom, e a questão também dos ciclos eleitorais. Bom, esse é um aspecto, professor Breiner, que nós estamos considerando como muito pertinente para compreender as mudanças da estrutura de governança ao longo do processo de institucionalização do PIBID nos diferentes editais. Eu poderia dizer que sim, os ciclos eleitorais, eles podem apontar, né, características diferentes no arranjo institucional da política e, inclusive, impactar. A minha hipótese é que sim. Eu ainda não verifiquei
especialmente essas questões ao longo dessa análise. Mas essa, sim, é uma categoria que será explorada, e trata-se da dimensão política, né, das próprias políticas educacionais. Mas eu diria que sim, que essas mudanças na estrutura de governança, elas são reflexos de mudanças políticas ao longo desse tempo. Em relação a esse modelo do Matlab, né, que a Caterine também utilizou no trabalho, e aí ligando um pouquinho com a pergunta da Marina, sim, é um aporte teórico também muito significativo para compreender esses diferentes momentos a partir da ambiguidade e conflito. E aí, sim, entrando especialmente aqui no que a Marina colocou sobre uma possibilidade de implementação política ou simbólica, por exemplo. Pensando nos processos decisórios de formulação e implementação no médio escalão, eu acredito até que a gente pode verificar alguns aspectos relacionados à implementação política e simbólica, sim, é muito pertinente. Só que tem a questão dos trabalhadores da linha de frente, né, os implementadores, né, as questões contextuais importam. E, nesse sentido, existe, sim, uma margem de autonomia também significativa na implementação dos projetos institucionais nas universidades. O que eu tenho observado até o momento, na pesquisa em duas instituições específicas, uma privada, sem fins lucrativos, e uma federal, é que existe uma tendência muito forte de relações já estabelecidas pelas universidades com as redes e com as escolas em outros programas de formação docente, e até mesmo as edições anteriores do programa tendem a permanecer nas versões mais recentes. Então, ainda que a gente tenha um maior conflito nos processos decisórios de formulação, por exemplo, ou no médio escalão, na ponta, isso pode talvez ser interpretado de uma maneira muito diferente. Então, essa é uma questão, eu acho que essa é uma questão empírica, a gente perceber como que os contextos têm sido impactados ou não por esses diferentes arranjos. Essa, pelo menos, é uma questão que eu estou levando em consideração no desenho da pesquisa. Bom, uma outra pergunta aqui. E entrando, então, numa das questões que você fez, que é muito parecida com também o que a Ana perguntou, se eu vou chegar a analisar algum contexto específico e as relações com secretarias de educação. Bem, sim, eu pretendo chegar, não sei se no nível da rua, né, dos implementadores, no cotidiano das escolas, a gente não sabe como que esse momento de pandemia, a retomada das escolas pode impactar no campo, né? Mas, em princípio, sim. O recorte estabelecido, o contexto da Universidade Federal Fluminense, que é uma das universidades que está há mais tempo no PIBID, e ela, por si só, já é uma universidade que apresenta uma complexidade na sua gestão em função de ser multicamp, com campos no interior do estado do Rio de Janeiro, uma participação de muitas secretarias municipais,
Em princípio, os dados já levantados desde a pesquisa do mestrado entre 2016 e 2018 seria um recorte estabelecido na Secretaria Estadual de Educação, na região das Baixadas Litorâneas, e na Prefeitura Municipal de Educação de Niterói. Um subprojeto, pretendemos continuar investigando para verificar, né, como esses contextos de implementação têm traduzido, têm operacionalizado o programa ao longo desse tempo. Então, por exemplo, na Universidade Federal Fluminense, eu consegui já levantar documentos da instituição, dos projetos institucionais e subprojetos, desde que ela participa do programa no edital de 2009. 2007 foi algo bem pequeno, mas temos alguns documentos. E também ela está já elegível para esse edital de 2020. Então, acho que pode ser aí uma instituição e quantidade de redes que podem trazer alguns dados contextuais. E, sim, é um programa que envolve uma complexidade muito grande dos atores, Ana, dos coordenadores, diferentes coordenadores de área, né? Supervisores, como a gestão das escolas participam ou não, né? Será que elas são mais presentes ou menos presentes? A questão dos mecanismos de seleção é bastante complexo e as universidades têm uma autonomia. Pelo menos tinha mais até 2013, mas ainda tem alguma autonomia nesses mecanismos de seleção das escolas, como, por exemplo, contatos prévios com os professores que já participaram, então acabam recebendo informações sobre momentos de inscrição das escolas, e aí acaba, o que eu venho percebendo é que a maior parte das escolas que participaram das parcerias no primeiro momento, nos primeiros editais, elas continuam nos editais recentes. Então, mostra aí um espaço de atuação, né, desses diferentes atores até a ponta, que é complexo, que não está previsto no seu arranjo, mas que trazem margem de inovação. Eu não sei se ficou mais alguma questão. Vou falar só bem rapidinho. Tem o quê? 2 minutos, Brenner? É isso ou acabou Não. tudo? Acho que agora você vai ter que esperar um pouquinho de novo. Com certeza. Eu ia falar do PNE, como a Ana colocou, mas deixa para... Você volta daqui a pouquinho. Ok. Daqui a pouquinho a Ana nos conta se tem alguma pergunta. Ô, Caterine, eu estava pensando nessa questão do modelo de Maitland. Eu acho que a resposta é sim, que você vai concordar. Assim. Se eu estiver analisando a rede de implementação nos fluxos multiníveis, eu vou ter arranjos em cada um desses níveis que podem ser distintos. Entende? Por exemplo, no governo federal, a compreensão pode ser baixa complexidade e baixa ambiguidade, mas quando vai descendo numa secretaria, vai mudando, e quando chega numa rede, por exemplo, numa escola, os arranjos, essas combinações podem mudar. Queria te ouvir. Agora, para vocês duas, eu queria fazer uma pergunta. A gente anda conversando muito sobre governança ou arranjos institucionais, vocês duas, de alguma forma, falaram dessas duas coisas, né? Nas pesquisas de vocês trazem isso, já que tem muita gente nos escutando aqui, e sei que alguns alunos dos nossos programas estão aqui, como é que a gente poderia transformar arranjos institucionais ou governança, que já são conceitos, em categorias metodológicas?
Quer dizer, então, na hora que vocês analisam isso, arranjo institucional e governança, que eixos metodológicos vocês usaram para desagregar essas duas expressões e, digamos, buscar os dados que sustentam as pesquisas de vocês? Então, aí agora proponho assim 5 minutos para cada, já para a gente caminhar para o final. E não sei, Ana, se tem aí alguma coisa que você queira acrescentar. Não, acho que já estou muitíssimo satisfeita. Tem mais uma pergunta aqui no chat, que é da Mércia para a Caterine, sobre a BNCC. Você enxerga pontos positivos sobre a BNCC, dessa nova BNCC, e quais seriam? Tá, em relação à BNCC, eu acho, sim, que é positiva. Eu, na verdade, acho que tem bastantes pontos positivos. Eu acho que a questão de trazer a possibilidade de trazer o que eram disciplinas, que agora estamos chamando de componentes, dentro das áreas, elas são um desafio, porque atualmente os currículos e nas escolas se trabalha por caixinhas, e a questão de serem provocados para trabalhar de forma interdisciplinar é um desafio que vale a pena testar, assim, que vale a pena fazer, implementar, como as disciplinas se conversam, quais que são os assuntos essenciais. E a base traz essas questões por competências e habilidades para os estudantes desenvolverem. Essa é uma abordagem muito interessante, porque não está dizendo quais conteúdos os estudantes têm que ver, mas está dizendo quais competências os estudantes têm que desenvolver. E essas competências estão alinhadas com muitas... assim, com muitas experiências de sucesso nas políticas educacionais. Então, essas competências que estão na base, tanto as 10 competências gerais, quanto as competências específicas por áreas do conhecimento, elas desenvolvem nos estudantes habilidades que são necessárias e que são importantes. Então, eu acho que a base traz pontos positivos, sim. É muito bom que tenha um mínimo comum para as 27 unidades da federação. É importante que o estudante do Ceará e o estudante de São Paulo, eles tenham direito a aprender e desenvolvam as mesmas competências. E atenção, essa base, mesmo sendo uma base que diz que tem que ser um mínimo de dado, um mínimo de conteúdo dado, essa base tem altas expectativas. Os especialistas avaliam essa base como uma base que tem altas expectativas. Então, ele não está trazendo o que é o mínimo do mínimo que os estudantes têm que aprender. Ele traz o que habilidades e competências os estudantes têm que desenvolver. A régua é boa, é uma régua alta, é uma régua com altas expectativas. Então, eu acho que para o Brasil é bem importante ter uma base nacional que oriente os currículos e é importante que venha por competências. Em relação à questão da rede, de quais combinações rádios institucionais acontecem dentro da rede, eu vou trazer uns exemplos. Assim, você disse, o MEC ele tomou umas decisões, né? O MEC entregou a base e entregou a lei dizendo que os estudantes vão ter que ter acesso à base e a itinerários formativos. Agora, isso desceu para a rede. Então, o Estado, a Secretaria, ela tem que fazer o currículo, ela tem que fazer a formação de professores alinhada a esse currículo. E no nível das escolas, o que aconteceu? O governo federal, ele promoveu um programa de escolas piloto, associado a um repasse de dinheiro. Então, todos os estados aderiram a esse programa do governo federal de ter escolas piloto, onde se implementassem algumas das iniciativas dessa nova legislação, que é uma forma também de indução do governo federal, né? Como o governo federal está fazendo. O que aconteceu atualmente? O governo parou de fazer os repasses. Então, a gente já sabe, a situação atualmente é complicada, mas
todos os estados eles aderiram a essa possibilidade de ter escolas piloto para ir implementando, e eles selecionaram as escolas elaboraram planos de flexibilização, algumas propostas para já tornar o ensino médio um pouco mais flexível, e a secretaria aprovou e o MEC repassou uma primeira parcela do recurso. Então, já está acontecendo essa questão de escolas piloto, e aí chegou, né, no chão da escola via escolas piloto, mas eventualmente a secretaria vai ter que criar orientações, diretrizes, tanto para os professores quanto para a coordenação da escola, porque é na escola onde vai se materializar essa reforma. Então, como que os professores vão se envolver com os projetos de vida dos estudantes? Como esses projetos de vida dos estudantes vão orientar a escolha dos itinerários? E os itinerários, será que essas escolas estão oferecendo itinerários que estão alinhados com os projetos de vida dos estudantes? Então, pode ter tido lei, pode ter uma base, pode ter currículo, inclusive, elaborado pela secretaria, mas todas essas camadas que estão lá embaixo, isso que vai determinar se, de fato, vai ou não mudar o ensino médio. E vai, de fato, ter uma possibilidade de o estudante escolher seu itinerário e ter um currículo mais flexível. Juliana, por gentileza. Bom, só respondendo aqui um rapidinho que ficou, Ana, em relação ao PNE, ele, como eu te falei, as metas 15 e 16 do segundo PNE, estão estabelecidas algumas metas para a formação de professores, inclusive fomentar a formação em nível de pós-graduação. Bom, eu não sei se eu consigo responder totalmente a sua pergunta nesse momento. Por um lado, existe uma posição das universidades e instituições ligadas aos setores educacionais que estão procurando observar o cumprimento dessas metas, como o governo tem viabilizado recursos para a implementação dos programas, tudo mais. Mas, como tem tido menor participação, por exemplo, das universidades em alguns processos decisórios de programas, aí eu vou dizer, por exemplo, o PIBID, né? Acho que cabe a gente observar como essas metas serão cumpridas, se serão cumpridas, os recursos destinados aos programas, os instrumentos que têm sido utilizados para o regime de colaboração, né, ou os regimes de colaboração. E eu digo que o Acordo de Cooperação Técnica de 2018 pareceu um avanço no sentido de fortalecer o diálogo entre os atores interessados nessa política. Mas vale observar como será esse novo acordo que está previsto ainda para sair entre a CAPES e as instituições de ensino superior e a Secretaria de Educação, e de que maneira essas políticas recentes elas vão estar contempladas, né? Mas eu não sei se eu consegui responder a sua pergunta, mas essa é uma interpretação que eu tenho nesse momento, tá bem? E, Brenner, sobre transformar, né, esses conceitos em categorias analíticas, né, em modelos mais operacionais, o conceito de governança, especialmente governança multinível, tem os trabalhos da Renata Bichir na área da assistência social, que oferecem modelos analíticos muito interessantes. Por exemplo, ela fala em relações verticais e horizontais. Horizontais se referindo a atores, verticais aos entes federativos. Então, é um modelo possível de ser utilizado, por exemplo,
Governança é um termo polissêmico, alguns autores parecem utilizar de uma maneira mais explicativa, outros procuram desenvolver um modelo mais operacional. E eu acho que um bom exemplo é como a Renata Bichir tem utilizado em pesquisas na área de assistência social. Então, documentos, entrevistas, observações, são alguns das técnicas, né, de levantamento de dados podem ser pertinentes à verificação e à operacionalização desses conceitos. O modelo dos arranjos, na minha pesquisa, estamos considerando o modelo do Roberto Pires e Alexandre Gomide, de 2018, em que eles envolvem, dentro dos arranjos, a governança e os instrumentos de ação pública. E, segundo os autores, nos arranjos está implícita a categoria de governança, porque tem a ver com os diferentes atores, assim como os espaços em que são operacionalizadas as políticas, né? Bom, dependendo do recorte a ser estabelecido, esse arranjo pode ser considerado até os níveis de implementação de linha de frente ou permanecer no médio escalão. E eu acredito que, assim como no modelo de governança multinível, utilização de entrevistas, utilização de análise documental, também pesquisas de campo, são algumas técnicas que podem ser utilizadas, mas, pelo menos na minha pesquisa, esses autores têm sido referências e eles formalizaram modelos analíticos para esse tipo de investigação. Me parecem muito promissores e já têm sido utilizados em pesquisas em outras áreas da saúde e assistência social também. Não sei se eu fui suficiente para a sua pergunta. Acho que sim, eu acho que isso, Ana, pode ser assunto para uma conversa futura, né? Assim, como é que a gente pega, do ponto de vista metodológico mesmo, né? Como é que eu acho que como é que a gente, digamos, desdobra um conceito e transforma isso em categorias metodológicas, né? Porque, no fim das contas, eu acho que a contribuição do trabalho das duas vai para diversas coisas, a gente podia conversar sobre isso num bocado de tempo, mas me chamou muita atenção a maneira muito elegante, muito sofisticada que vocês duas trazem essa discussão, tanto dos arranjos quanto da governança, né? Pois mas você ia dizer, Ana, eu vou, daqui a pouco, depois de você, eu já caminho para encerrar. Não, a gente, claro, queria agradecer, eu queria reforçar essa última pergunta do Breyer e a resposta, né, da Juliana. Eu acho que a gente está se devendo, né, na RAPE, eu acho que a gente tem que começar a pensar nisso para um futuro bem próximo, né, que é essa discussão mais metodológica, né, como a gente tem abordado, né, e transitado a partir desses conceitos nas nossas pesquisas, né, nas nossas incursões empíricas. Então, fica aí o convite, né, para as próximas conversas. Tinha entrado mais uma última pergunta do Edson para a Caterine, mas eu acho que não vai dar tempo da gente explorar, Talvez ou a gente... a gente manda para a Caterine, e se ela quiser, tipo, nos gravar um áudio, Caterine, e a gente manda de volta para o Edson, se você quiser escrever, se achar melhor, né? Vai virar um podcast, porque a implementação em desigualdades, eu acho que todo mundo vai querer ouvir. Mas fica, então, para essa metodologia, porque a gente não pode mesmo extrapolar aqui o nosso tempo. Queria, então, já fechando aqui minha fala, agradecer muito, Juliana e Caterine, pelas contribuições, pela riqueza do debate, a presença de todo mundo, e deixar, né, o convite e o lembrete para o nosso encontro na semana que vem, onde teremos 3 outros grandes trabalhos para conversar aqui. É isso mesmo.
Semana que vem, no mesmo horário, no mesmo canal, vocês podem vir assim com pipoca. E a gente está programando mais um encontro que vai ser em julho. A gente conta em breve. É surpresa. Pronto. Então, até breve. Se cuidem todos. Um abraço, viu? Boa noite. Se cuidem. Tchau, muito obrigada. Obrigada Obrigado a vocês duas boa por noite. estarem conosco. Boa noite. Até logo.